Shalom, graça e paz, eu sou o apóstolo René Bastos e esse é o programa Toque Legal. E no Toque Legal de hoje nós vamos falar sobre vencendo o medo. O que eu preciso fazer, o que você precisa fazer para vencermos o medo. No texto da Palavra do Senhor, em Josué, no capítulo 1, está escrito: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Não te mandei eu, está escrito no versículo de número 9, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Palavra do Senhor. Não te atemorizes, não tenha medo, não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Veja que palavra tremenda e que desafio temos nós ao nos confrontarmos com essa verdade, com esta palavra, porque é uma palavra que enriquece o nosso conhecimento, promove em nós sabedoria do céu, cobrando apenas para cada um de nós, para mim e para você, a inteligência que é inerente do homem. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Eu estava outro dia conversando com um dos meus discípulos e ele, abrindo o coração, ele falou que ele sentia medos, alguns medos. Eu trouxe uma advertência para esse rapaz. Eu estava falando para ele que há medos na nossa vida que são saudáveis. Verdadeiramente há medos que precisamos ter, mas não é esse medo de nos paralisar. É um temor, aquele friozinho na barriga, sabe o que eu estou falando? Isso é muito bom, porque isso promove em nós algo assim que nos leva a uma reflexão. Aqui Josué estava sozinho porque o seu líder era Moisés. E o texto aqui, logo no versículo 1, diz que Moisés havia perdido. Naturalmente, um amigo que perde um grande amigo, eles sentem alguns medos na vida, mas por algum momento, porque no versículo 9 desse texto diz que o Senhor aparece a Josué e dá uma palavra específica para Josué: levanta-te e cumpra aquilo que eu estou designando para a tua vida. Não te atemorizes com a palavra do Senhor, não tenha medo e nem te espantes. Deixa eu te falar uma coisa. Quando nós temos a palavra do Senhor, tudo muda na nossa vida, todas as coisas são transformadas na nossa vida. E hoje, como eu falei anteriormente, eu quero falar sobre motivos para vencer o medo. Qual o motivo que eu tenho para vencer o medo e que motivo você tem para vencer os medos da vida? A primeira coisa que eu aprendo com esse texto aqui e quero compartilhar com você são as promessas de Deus. As promessas de Deus são suficientes para fazer com que eu vença os medos da vida. Porque se eu tenho promessa, já disse alguém aí, quem tem promessa não pode morrer. E eu creio exatamente assim, você não vai morrer antes que as promessas de Deus se cumpram em sua vida. Há uma promessa de Deus, Deus tem promessas de bênçãos para as nossas vidas, para as nossas famílias. As promessas do Senhor são melhores e maiores do que os nossos medos. Quem tem promessa de Deus suplanta todo medo na sua vida. Então, queridos, para o cumprimento da promessa de Deus, nós precisamos ter muita disposição, muita determinação, muita vontade. E foi exatamente o que o Senhor falou para Josué: tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. Então, eu estou falando aqui sobre motivos para vencermos o medo. O primeiro motivo é a palavra, é a promessa de Deus na nossa vida. A promessa de Deus é suficiente para vencermos os medos da vida. O segundo motivo é a presença de Deus. Eu pergunto para você, quantas vezes você tem experimentado viver na presença de Deus? Porque o Senhor falou aqui: eu estou contigo, Josué. Em outras palavras, o Senhor está falando que escolheu Josué para habitar junto com Josué.
Eu quero te lembrar que Deus procurava Adão no jardim e falava com Adão todos os dias. Deus tem falado. A pergunta é: quantas vezes nós temos ouvido a voz de Deus? Deus está falando aos nossos corações, fazendo-se presente na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, na instituição de ensino que frequentamos. O que precisamos é verdadeiramente sentirmos a presença desse Deus na nossa vida, porque a presença de Deus, eu te afirmo, a presença de Deus é tudo em nós. A presença de Deus é algo tremendo. É como a criança que não teme, porque está com sua mãe, está com seu pai. A presença de Deus promove segurança para todos os que são do Senhor. Eu estou falando aqui sobre motivos para vencer o medo. A primeira coisa que eu falei são as promessas de Deus. A segunda coisa que eu falei é a presença de Deus. E a terceira coisa que eu quero falar sobre motivos para vencermos o medo, eu tenho muito, eu acredito que você também tem muitos motivos para vencer o medo, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, impregnada na nossa alma, faz toda a diferença. Eu, como estudante de psicologia, apaixonado por essa ciência, como estudante de teologia, apaixonado por estudar a criação e o Deus da criação, o que a Bíblia diz que é o Jeová Elohim, o Deus criador de todas as coisas e equilibrador de todas as coisas. Há algo que me apaixona, que é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva, a palavra do Senhor é eficaz para nos fazer vencer em todas as direções. A palavra de Deus nos encoraja. Desde que me encontrei com o Senhor, nunca vi no registro da palavra de Deus uma palavra de desânimo, mas só uma palavra de vitória, uma palavra de conquista, uma palavra daquele que vence, daquele que está determinado. Assim é a palavra de Deus. Deixa eu te falar, o medo é uma mentira do inimigo, mas a verdade é a palavra de Deus que nos faz vencer. Amém? Esse é meu toque legal de hoje. Espero ter contribuído tremendamente, mas tremendamente com você, com a sua casa, que você seja uma pessoa bem resolvida. Como eu falei antes, como apaixonado pela psicologia, eu aprendi que nós somos aquilo que determinamos ser. É uma linha da psicologia, a linha existencial ou existencialista, como queira falar, e com a palavra de Deus nós aprendemos exatamente isso, que a palavra em nós nos transforma em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero agora deixar com você um super clipe de uma menina maravilhosa, mora hoje no Espírito Santo, uma amiga, uma adoradora do Senhor, com vocês aí para abençoar a sua casa, abençoar a sua vida. Um clipe lindo, maravilhoso com Mona Lisa Toledo. Sua história diz que você já teve honra. Era um sucesso a brilhar. Quem diria que seria assim? Mas a realidade foi dura assim. Alguma coisa aconteceu e o brilho você perdeu, não tendo saída. Hoje no escuro e sozinho, perdido a chorar, as tristezas do passado insistem em ficar. Quanto tempo sem resposta, parece que nada vai mudar. Quem um dia te escolheu ainda pode te exaltar. Levante a cabeça, chegou a hora de recomeçar. Recomeçar. Acredite na
vai te dar e começar. Ele muda a tua história, é só acreditar e começar. Teus amigos, tua família vão se alegrar. Testemunho lindo, sim, você terá. Um presente de Deus. Vem recomeçar. Escuro e sozinho, perdido a chorar, as tristezas do passado insistem em ficar. Quanto tempo sem resposta, parece que nada vai mudar. Quem um dia te escolheu ainda pode te exaltar. Levante a cabeça, chegou a hora de recomeçar. Recomeçar. Acredite na vitória, Deus vai te dar. Recomeçar. Ele muda a tua história, é só acreditar e começar. Teus amigos, tua família vão se alegrar. Testemunho lindo, sim, você terá. Um presente de Deus. Vem recomeçar. Não sei quanto a você, mas que maravilha, que louvor lindo. Esse louvor Recomeçar da minha amiga Mona Lisa Toledo, que está em Vitória, adorando o Senhor naquela terra, abençoando ali o Estado do Espírito Santo, por que não dizer todo o Brasil. Eu não sei como que você tem levado a sua vida, qual compromisso você tem tido com Deus, ou nem mesmo sei se você pensou acerca do sobrenatural de Deus. Mas como nós estamos falando hoje nós vamos vencer todos os medos da nossa vida. Você precisa romper com alguns medos. Então eu quero convidar você para estar conosco ali na Igreja Evangélica Tribo de Gade, na rua Doutor João Maria 387, no Parque João Maria. Eu tenho certeza que tem ali um milagre na sua direção. Eu, apóstolo René Bastos, estarei lá te aguardando, irei te receber com todo carinho, porque afinal de contas, você é príncipe e princesa do Senhor e cabe a mim, como servo, poder dar a você toda alegria, toda atenção, todo conforto, todo amor. Eu estou te aguardando, em nome de Jesus, Rua Doutor João Maria, 387, Parque João Maria. Só lembrando para você que o meu WhatsApp, você vai falar direto comigo, código de área 22, 99743 7483. WhatsApp, código de área 22 99743 7483. Shalom, Igreja do Avivamento. Glória a Deus. Fala assim: hoje o Senhor tem uma bênção para minha casa. Então segura, porque hoje é dia de bênção. Amém? Glória a Deus. Vamos para a nossa palavra.
Aos irmãos que estão aí nos assistindo, que Deus possa visitar seus lares, derramar sobre a sua família uma bênção extraordinária, em nome de Jesus. Eu esqueci de falar o texto, né? Mas o texto lá em Mateus 14. O Evangelho de Mateus, São Mateus. Eu gosto muito dos evangelhos, porque trazem para nós a vivência que esses discípulos tiveram com o nosso mestre. E dentro disso aí nós podemos trazer para o nosso dia a dia muitos ensinamentos. E hoje nós vamos tirar alguns ensinamentos aqui. Mateus, versículo 22 ao 36. Capítulo 14 do Evangelho de Mateus, versículo 22 ao 36. Amém, queridos? Eu estava com uma saudade desse lugar aqui. Eu estive afastada por motivo também de saúde, né? E estou retornando hoje. E eu sei que Deus vai fazer muita coisa na minha vida e na vida da igreja. Vamos lá, amados? Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Aí você vai, dá uma olhadinha para o irmão que está do teu lado e fala assim: olha, Jesus ordenou. Vamos lá. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo as mãos, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogaram-lhe que, ao menos, eles pudessem tocar a orla de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram sãos. Curva a sua cabeça. Senhor, Pai eterno, Paizinho querido, nós te louvamos, glorificamos, Pai, o teu santo nome, porque sabemos quem tu és. Sabemos, Pai, que tu és soberano. Sabemos que o Senhor é poderoso, que nas mãos do Senhor está todo o poder. Pai, em nome do teu Filho amado, nós clamamos, Pai,
que nesta noite o Senhor mova os céus ao nosso favor, que essa palavra entra no mais profundo da nossa alma, que possamos sair daqui diferentes, edificados, novas criaturas. Pai, que todo desânimo se afaste de nós, nós repreendemos, não aceitamos, porque sabemos quem nós somos filhos do Deus vivo. Em nome de Jesus, como congregação neste lugar, Pai, nós damos ordem agora, no nome de Jesus, que bata em retirada todo espírito maligno, opressor de mente, todo espírito que traz enfermidade. Nós damos ordem agora que bata em retirada e se retire dos nossos lares, porque nós não aceitamos, porque a palavra do Senhor diz que aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, ali sim será um território santo. E em nome de Jesus, nós agora decretamos que essa igreja, esse bairro, os nossos lares, essa cidade pertence ao Senhor. Nós te louvamos por tudo, Pai. Te agradecemos porque o Senhor tem sido bom o tempo todo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quantos querem aqui uma nova experiência com Deus? Glória a Deus. Então nós vamos falar hoje sobre fé que anda sobre as águas. Meu irmão, minha irmã, como está a sua fé? Como tem andado a sua fé nesses últimos dias? A palavra de Deus diz que fé é aquilo que nós não vemos, mas nós temos certeza que está lá. Nós temos certeza que vai acontecer. Nós temos certeza que existe. Isso é fé. E como tem andado a sua fé nesses últimos dias? Muitas vezes nós reclamamos das dificuldades, lamentamos os momentos difíceis que nós passamos, mas aqui nesse texto nós vamos ver algumas coisas que Jesus levou os seus apóstolos a viverem para aprenderem e se tornarem discípulos fortalecidos na palavra. Esse texto, nós vamos ver aqui que o capítulo 14 já começa dentro de uma situação muito complicada que se vivia naquele tempo. João Batista tinha acabado de ser sacrificado. E existia um grande movimento naquela região da Galiléia, Judéia. E Jesus estava ali, e aonde a palavra diz que aonde ele ia, existia uma grande multidão que o seguia. Jesus havia acabado de fazer um milagre dos 5, o quê? Pães e 2 peixinhos. Jesus tinha acabado de alimentar uma grande multidão. E olha que essa contagem, as mulheres não eram incluídas. E a palavra relata que era muita gente. Jesus tinha acabado de fazer esse grande milagre. E o povo, a multidão que estava ali ao redor, participando, sendo agente daquele milagre, vivendo, vendo, eles falavam: olha, esse é o profeta. Esse verdadeiramente é o profeta que esperávamos. E eles estavam prontos para declarar que Jesus era o rei. E Jesus sabia disso. Mas Jesus não queria
que houvesse essa proclamação, porque não era esse reinado de matéria que ele veio nos dar, mas sim um reino eterno. E Jesus viu que aquela grande multidão já estava se preparando para isso. Ele vai e pensa: eu vou ter que dar um jeito. Meus discípulos, peguem esse barco e vão para o mar, porque eu vou estar com esse povo, vou desfazer aqui essa grande multidão e vou me encontrar com vocês. E assim ele fez. Ele mandou que os discípulos entrassem naquele barco, entrassem pelo mar da Galileia, que é o mesmo Tiberíades, e ele ficou conversando com aquelas pessoas que ainda estavam por ali, e depois disso ele subiu para fazer o quê? Subiu o monte para fazer o quê? Ô crente, crente sobe o monte para quê? Para orar. Crente sobe o monte para orar. Jesus subiu o monte para orar. E lá foram os seus discípulos. Só que, uma determinada hora da noite, a tempestade chegou. Quando eu li isso daqui, a gente fala tempestade, 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 a gente acha que a tempestade é sempre, né? Para algumas pessoas, para nós. Mas aqui fala que a tempestade é para todos. Aqueles homens andavam do lado do mestre. Aqueles homens foram escolhidos para serem doutrinados, treinados para dar prosseguimento ao ministério de Jesus. E eles estavam exatamente naquele momento passando por uma grande tempestade. E muitas vezes a gente está no olho do furacão, dentro de uma baita de uma tempestade. E a gente acha que essa tempestade é só na nossa vida. Mas não, queridos. A tempestade vem para todo mundo. E o grande mistério disso tudo é que toda tempestade vem para nos ensinar alguma coisa. Toda tempestade vem para nos fortalecer. Toda tempestade vem para nos deixar mais fortes. Toda tempestade vem para nos confrontar. E assim foi com aqueles homens. Eles estavam no meio da noite dentro de uma tempestade. E qual é a tempestade que você vive nesse momento? Nós tiramos tempestade por situações que nos deixam descontrolados, nos tira do nosso equilíbrio. A tempestade pode ser uma enfermidade, a tempestade pode ser um problema financeiro, a tempestade pode ser um problema emocional, familiar, sentimental. São formas de tempestades nos atingirem. E todos nós, algum dia, ou já passamos, ou estamos, ou vamos entrar numa grande tempestade. Não olhe as tempestades que chegarão à sua vida, nem reclame delas. Não olhe com olhos de tristeza, nem reclame dessas tempestades, porque essas tempestades farão vocês crescerem, nos farão crescer. A nossa fé, ela é forjada quando nós estamos dentro do olho do furacão. E esses discípulos que estavam lá no meio daquele mar, com vento batendo, ondas, né, altas, batendo no barco,
tomba, não tomba, vira, não vira. Imagina como estava a situação desses homens. O que eles pensavam naquele momento. O que eles passaram naquele momento. Vocês já viram uma tempestade em alto mar? Não é fácil não, queridos. Não é fácil. Imagine aquele barquinho de madeira, batendo o vento e mais as águas, as ondas. Não é fácil. Mas o melhor de tudo isso, que quando eles estavam nessa situação, quem vinha caminhando sobre as águas? Jesus. Então nunca se esqueça que quando você estiver no meio da tempestade, alguém vai caminhar sobre as águas para ir em teu favor. Amém? O que nós vamos aprender aqui agora com esse texto? Quem quer aí andar sobre as águas? Eu quero andar sobre as águas com Jesus. Eu estou andando sobre as águas com Jesus. Eu estou andando. A primeira coisa que nós vamos aprender como andar sobre as águas com Jesus é perseverar diante das dificuldades. Vamos lá? Olha o verso aí, 27. Olha o que a palavra diz. Porém, Jesus, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo, não tem mais. Queridos, o primeiro capítulo de Josué, o que Deus fala àquele líder que acabou de perder o seu referencial de liderança, que era Moisés. Todo o capítulo, Deus fala várias vezes com Josué: não temas, persevere. Então, queridos, perseverar sempre, independente da situação que você viva, independente da tempestade qual está batendo sobre a tua vida, persevere. A desistência, nunca se esqueça disso, ela mata promessas. Ela mata sonhos. Toda desistência mata sonhos, mata promessas. Ah, eu quero ser um professor. Começo a estudar, no meio do caminho, paro. Matou meu sonho, a minha promessa. Tem pessoas, muitos de nós desistimos com a maior facilidade de todas as coisas, dos projetos, das promessas que Deus nos entrega. Não desista das promessas que estão sobre a tua vida. Não desista dos seus sonhos, persevere. Jesus o tempo todo, ele manda que os discípulos perseverem. Persevere. Persevere na oração, persevere nos seus projetos. Não deixa que a desistência mate os seus sonhos e os seus projetos. Vire-se para o seu irmão que está do teu lado e fala assim: não desista das suas promessas. Persevere, porque Deus vai te dar vitória. Queridos, isso é muito sério. Quantas pessoas chegam, têm um sonho, encontram dificuldades e abandonam esses sonhos? Eu conheço muitas, e você deve conhecer. Não só como carreira profissional, mas como família, sentimental. A primeira dificuldade, nós levamos isso para o campo
da impossibilidade e desistimos. Então persevere. Persevere em Deus. Jesus levou esses discípulos, mandou que esses discípulos fossem para o olho do furacão, porque ele queria ensinar alguma coisa a esses discípulos. E a primeira coisa que ele mostrou é que esses discípulos deveriam perseverar. A segunda coisa que nós vamos aprender aí com esse texto: tendo fé para andar sobre as águas, é não ter medo das adversidades. Perseverar, não ter medo. Olha o verso 30. Olha o que diz o verso 30. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, 30, somente o 30. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Vocês sabem por que Pedro sentiu medo? Depois que ele já tinha descido do barco, estava andando sobre as águas, porque Pedro começou a olhar para o vento. Pedro começou a olhar para as marolas que estavam fortes demais. Quando nós estamos caminhando pela nossa fé, se nós olharmos para as dificuldades que nos rodeiam, nós vamos perder o nosso foco, que é a promessa. Foi o que aconteceu com Pedro. O foco de Pedro era o quê? Jesus. Ele desceu do barco com fé para chegar e ir até o mestre. No momento que ele começou a caminhar, ele se preocupou, teve medo daquilo que poderia levá-lo para o fundo. Então não tenha medo. Não tenha medo. O medo paralisa seus sonhos. A desistência mata sonhos e projetos. E o medo paralisa todos os nossos sonhos. Não tenha medo. Não tenha medo de prosperar na sua faculdade. Não tenha medo de prosperar na sua família. Não tenha medo de prosperar nos seus negócios. Não tenha medo na situação que você está vivendo agora. Tenha um objetivo. Foque os seus olhos em Jesus. E vai. Persevera. Está difícil? Continua. Está com medo? Jesus está aí. Olha para Jesus. Não deixe o medo tomar conta. Porque a gente sabe que o medo é o quê? Uma estratégia do inimigo para nos paralisar. Então não tem medo. Se você tem uma promessa, persevera. Se você tem uma promessa, não olhe para aquilo que vai dificultar a você chegar até a promessa. Não se dobre pelo medo. Amém, queridos? Outra coisa que o Senhor Jesus nos ensina aí é para não termos medo. Não tenha medo. Amém? Glória a Deus. Fala assim: eu não tenho medo, porque o meu foco é Jesus. E eu vou perseverar, porque eu tenho fé para andar sobre as águas. É isso que Jesus quer que nós façamos. Ter fé para andar sobre as águas. Ter fé para perseverar. Ter fé para não ter medo. E a última coisa que nós vamos aprender aqui nesse texto: tendo fé para andar sobre as águas, é não deixarmos
não duvidarmos das promessas e colocarmos a nossa fé em ação. Amém? Vamos lá. Verso 31 e 32. Olha o que diz a palavra do Senhor. Oh, palavra maravilhosa. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Vou ler novamente. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Jesus acalma todo o vento. É só não duvidarmos. Não duvide. Coloque a sua fé em ação. Amém, queridos? Muitas vezes nós perdemos as nossas promessas. Muitas vezes deixamos os nossos sonhos morrerem. Porque não perseveramos, temos medo e não colocamos a nossa fé em ação. Quando Jesus levou esses homens para essa grande experiência da tempestade, é porque que Jesus queria ensinar a eles e deixar isso de ensinamento para nós, para todos os discípulos, que nós devemos, no meio da tempestade, perseverar em todos os sentidos. Nós devemos não ter medo da tempestade, porque os nossos olhos têm que estar em Jesus. E confiar, não duvidar, colocar em prática a nossa fé. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, grupo de louvor. Ô Senhor, curve a sua cabeça. Como tem andado a sua vida? Quais são as tempestades que você tem enfrentado? Porque nessa noite o Senhor quer que você ande sobre as águas. O Senhor te trouxe para cá hoje, para que você entenda que diante de todas as nossas dificuldades, nós não devemos perder o foco. Nós não podemos esquecer que o Senhor caminha junto conosco e que Ele sempre estará com suas mãos para nos sustentar. Eu não sei quais são as dificuldades que você tem vivido, quais são as tempestades. Eu sei que nesses últimos dias, muitas famílias têm passado por lutas, por momentos terríveis. Eu sei que muitas pessoas têm sentido medo pela situação na qual nós estamos vivendo, como país, com as finanças. Muitos pais estão com o coração temerosos por seus filhos. Quantas esposas estão com seus corações abalados, porque muitas vezes não vê a solução para aquela situação que estão vivendo. Mas se nós nos levarmos para essa palavra, lembrarmos que por nós vem aquele que pode todas as coisas, que não importa o tamanho da tempestade, não importa se o vento está forte demais ou se as ondas
vão nos afogar. O que importa é que nós precisamos perseverar nos nossos sonhos, nas nossas promessas. Que nós não podemos ter medo. Não podemos dar vazão aos nossos medos, para que eles não matem os nossos sonhos. Não nos paralise, porque as promessas do Senhor, elas são grandes para as nossas vidas, para a nossa família, para a nossa profissão. As promessas do Senhor são lindas, são grandes. Então não importa a tempestade. O que importa é que nós temos alguém por nós e precisamos colocar a nossa fé em ação e andar sobre as águas. Não vamos fazer como Pedro. Não vamos olhar pelo vento, não vamos prestar atenção no vento, não vamos prestar atenção nas águas que estão fortes demais. Nós vamos fixar os nossos olhos naquele que vem ao nosso socorro, naquele que anda sobre as águas, para que possamos andar sobre as águas junto a Ele. Então é isso que Jesus nessa noite quer nos ensinar. Ande sobre as águas, porque eu estou com vocês. Não preste atenção no seu derredor, porque as promessas já foram feitas e nada vai roubá-las. Então feche os teus olhos, começa a falar com o papai. Se você sentir vontade de vir até o altar, pode se achegar ao altar, vem orar, vem sentir o fogo que está ardendo aqui nesse altar, venha receber do Senhor, venha falar: Senhor, está difícil, mas eu me proponho a andar sobre as águas. Eu sei que eu sinto medo, eu sei que muitas vezes me dá vontade de desistir, mas eu quero andar sobre as águas. Então quebre tudo aquilo que possa estar agora te segurando. Venha até o altar do Senhor e mostra para o mundo espiritual que você é aquele discípulo que obedece, que vai andar sobre as águas, independente de tudo que possa estar acontecendo, porque você quer botar a sua fé em ação. Você nesse momento está colocando a sua fé em ação e falando: Senhor, eu quero andar sobre as águas, e eu sei que o Senhor está com as suas mãos estendidas para mim, e é nesse momento, Pai, que eu quero segurar as suas mãos. Não me importa se o vento está forte, não me importa se as águas estão batendo demais no barco, mas eu sei que o Senhor é aquele que entrará no meu barco e dará ordens para que os ventos se acalmem. Saia do seu lugar, venha ao altar do Senhor. Nós precisamos colocar nossa fé em ação. Não fique parado. Glória a Deus. Mestre, o vento balançou meu barco. Fala com o Senhor: Senhor, tá difícil. Ô Pai, tá difícil. De um naufrágio, mestre, será que não vês? Será que eu vou merecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego. Coloque sua fé em ação. A crer que não. Ande sobre as águas. Eu sei que não estou só. Aleluia. Já posso crer que amanhã vai Glória ser a Deus.
Só porque estás comigo eu posso clamar. Aleluia. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quero convidar você para estar conosco ali, mais uma vez, Rua Doutor João Maria 387, Parque João Maria, Igreja Evangélica Tribo de Gade. As nossas reuniões, quarta-feira, às 19h30. Quarta-feira, 19h30. Aos domingos, pela manhã, um discipulado comigo, às 9h da manhã. Escola Bíblica Dominical, Escola de Líder, um discipulado direto comigo, às 9h da manhã. E às 19h, culto de celebração das células. Essa é minha palavra hoje. Esse é meu toque legal. E até o nosso próximo programa. Beijo no coração e até a próxima em nome de Jesus.